Alô, amigos, estamos começando aqui no Box 21, na Carlos von Coseres, número 304, mais um programa .net. É óbvio, com as imagens do Bob, aquele que não é o Esponja, velha piadinha, aquela da Agape Vídeo. Daqui a pouco nós vamos lançar o .agape. Tem o .net, vai ter o .agape do Bob Roberto Aguiar. A nossa convidada de hoje é a Ana Serres, uma consultora da área de tecnologia da informação, ministra palestras e também vereador para o lado de escrever livros. E um livro muito especial que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. A Ana eu conheço há muito tempo, eu conheci ela era menina, né? Porque a Ana entrou como menor aprendiz na área de tecnologia da informação. Não é mesmo, Ana? Certamente, aos 17 anos. 17 anos? Desde os 17 na área. Já está trabalhando desde os 17 anos na área. Eu entrei um pouquinho depois, eu acho que eu devia ter 23, 24 anos. Mas era uma coisa muito incipiente. Na minha época, né? Claro que eu comecei antes da Ana, né? Eu usei cartão perfurado, né? Usei terminais burros, né? Os grandes mainframes, computador. Tu já pegou a era do microcomputador? Não, peguei a era do mainframe. Como assim, Ana? Peguei a era do mainframe, cartões perfurados que caiu no chão, que se desorganizavam. Toda essa Tu já tropeçasse com aquela caixa cheia de cartões, tudo organizadinho, aquele programa feio, tropeçasse, caiu tudo, tivesse que organizar. Porque, gente, muita gente não sabe, os cartões eram numerados, de 1 a 1000, por exemplo. E se saía um da ordem, deu. Sim, certamente. Que bom. Contínuo com remalina. Remalina, pô, Centro de quanto tempo! processamento de dados. Remalina, tu dissesse um palavrão. Tem gente, você sabe o que é remalina? Pois entre no Google e descubra o que é remalina. O Bob Aguiar não deve saber o que é remalina. Hein? Como ele, será que ele sabe o que é CPD? Centro de processamento de dados, né? Mas era um tempo bom, romântico até, Sim. Da época de TI, em que nós vivíamos no Brasil fortemente a reserva de mercado e talvez, para muitos, a reserva de mercado foi uma coisa ruim, mas eu acho que para a indústria nacional, tanto na área de informática, como principalmente na eletroeletrônica, eu acho que nos primeiros anos a reserva de mercado foi boa, até para formar melhores profissionais na academia, mandar os nossos profissionais, professores e alunos para o exterior, fazer doutorado, mestrado, e nós formamos um caldo de cultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, Ana, de técnicos extremamente gabaritados. Nós tivemos aqui a Edisa, que na realidade era HP, né? Edisa era HP, a Hewlett Packard, com nome brasileiro, né? Que era aqui em Gravataí, né? Sim, certamente. Isso valeu muito principalmente para a indústria eletroeletrônica. Nós temos aí também a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras do Brasil, o Instituto de Informática, depois veio a PUC, depois veio a Unicinos, veio a UBRA, veio a UX, veio várias universidades na área de tecnologia da informação e comunicação. E hoje nós temos aí duas grandes companhias, a Procempa e a Procergs, também frutos desse caldo tecnológico que surgiu em Porto Alegre e arredores. Como é que tu vê isto comparando o Rio Grande do Sul com o resto do Brasil? Eu acho que o Rio Grande do Sul manteve, né? Se a gente olhar o mapa mundi hoje ainda em tecnologia, a gente tem no Brasil de São Paulo até Rio Grande do Sul como polos de desenvolvimento de software. E isso é uma coisa rara, isso se conseguiu nessa época da reserva de mercado. Depois as coisas foram mudando, migrando, hoje está cada dia mais centralizado o desenvolvimento de software, mas o Rio Grande do Sul certamente ainda continua como um grande polo e um grande fornecedor de mão de obra. Ana, o que tu considera o nosso grande calcanhar de Aquiles, principalmente na área de desenvolvimento de software? Eu acho que eu estou respondendo aqui no livro, Orlandinho. Então conta, pode contar ou tu quer fazer os caras comprar o livro? Não. Só por cima, por cima. Pode contar então. Então, nós começamos falando em centro de processamento de dados, né? Então, o que nós tínhamos? Dado, informação, conhecimento e a gente tem sabedoria depois disso, né? Que seria o diferencial do mercado. Então, hoje, o que se tem muito? Tem muito olhar externo, o que os outros estão fazendo, copiar o que o concorrente está fazendo, mas pouco se olha para a gente mesmo.
né? O que a gente está fazendo de diferente, o que a gente faz que dá certo. Então, um dos problemas de qualidade, quando a gente trabalha com qualidade, é a empresa saber o que dá certo, né? Porque às vezes sai um funcionário, sai alguém e ela não sabe o que dava certo. E ali ela se perde. Então, esse conhecimento próprio que faz o diferencial, e o Brasil, né, a gente é conhecido mundialmente pelo jeitinho brasileiro. E nem sempre é só aquele jogo de cintura. Normalmente tem um bom know-how escondido dentro do jeitinho brasileiro que ele não é explicitado. Então, o que a gente fala quando trabalha com sistemas de informação? A gente está trabalhando com propriedade intelectual. Essa propriedade intelectual, quando vai para os sistemas de informação, ela se torna bem comum para todos, ou individual da empresa. Então, essa noção de que o que tu coloca dentro de um sistema de informação pode ficar disponível para outros, o empresário deve saber. E ele deve saber também, ter essa noção, é muito educacional. A gente está navegando num mundo abstrato, né? Que é o mundo dos algoritmos, o mundo da lógica, o mundo da simplificação de processos. E que processos são esses? São os processos que são, digamos assim, propriedade intelectual da empresa. Então, essa sabedoria do usuário, quando colocada nos sistemas de informação, ela tem um poder muito grande. Então, o que trata o livro? O livro trata uma proposta comercial para venda de consultoria baseada no ser humano. Então, quando a TI chega para desenvolver um sistema, ela acredita que o modelo de negócio do cliente está pronto. Eu estou dizendo que não, que o modelo de negócio do cliente, ele precisa ser amadurecido, ele precisa ser visto à luz de várias informações, a várias conexões antes, para que ele amadureça e aí sim se desenvolva um bom sistema de informação. Então, um sistema de informação, ele engessa a empresa, mas ele pode engessar de uma maneira que seja sob medida ou de uma maneira que a empresa fique gorda demais e acabe quebrando, né? Então, a proposta do livro é um método que a gente vai seguindo, que baseado nas pessoas. Então, normalmente, o que se tem? Da máquina para o ser humano, né? Se tem os modelos das máquinas e que interferem na realidade do ser humano. Eu estou dizendo que não, que primeiro é o ser humano, e esse amadurecimento desses modelos para depois vir a tecnologia. A máquina entra, digamos assim, num segundo tempo, né? E com isso a TI, o desenvolvimento de sistemas, ele pode ganhar até 80% de performance. É muita realmente, Orlandini. Então, essa experiência, digamos, tem me dado assim um prazer muito grande no resultado do trabalho, porque eu vejo não só um bem-estar para a TI, que às vezes trabalha muito porque esse modelo do cliente não estava pronto, né? Tem várias, digamos assim, piadas até a respeito do que o usuário queria e o que ele conseguiu no final. Mas não só para a TI, mas também para o cliente. Ele ganha um diferencial de mercado como estratégia competitiva. É esse jeitinho brasileiro colocado nas empresas como diferencial competitivo. E com isso ele ganha uma margem de contribuição muito maior nos seus produtos. Então, essa é a proposta do livro, né? Trabalhar o ser humano para que ele consiga explicitar. Então, por exemplo, um sistema de informação, ele trabalha só com conhecimento explícito, aquilo que tu consegue explicar, aquilo que tu consegue manualizar, aquilo que tu tem como explicar realmente. E a proposta dessa consultoria é trabalhar o conhecimento tácito do usuário, aquilo que está na cabeça dele. Então, por exemplo, tu com toda a tua experiência que tu tem da área, que a gente estava recordando aqui, certamente essa é uma experiência só tua, que tu muito pouco consegue passar no programa, mas aonde tu cai, em qualquer entrevista, tu cai bem porque tu tem know-how, tu tem conhecimento para puxar até um assunto de remalina, de centro de processamento de dados, de relembrar a conexão que era dos mainframes e depois dos micros, que foi mais lá por 84, né, que começaram a surgir os micros. Então, tu tem toda essa história. Ainda nacionais, ainda nacionais, ainda nacionais. Tivemos fábrica aqui, a Tecnológica aqui em Porto Alegre, né? Isso, tivemos o desenvolvimento do Fácil, tivemos outras tecnologias também, todas nacionais que fizeram essa reserva com que a gente tivesse profissionais de gabarito nessa época também, né? Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Um dos grandes problemas que eu vejo
Não só na área de software, na área Sim. de sistemas, mas na engenharia brasileira. Aqui a gente faz um projeto em 6 meses e leva 10 anos para executar, se consegue executar. Os japoneses, os alemães, os britânicos, até mesmo os americanos, levam 2, 3 anos para fazer um projeto e executam a obra em 1 ano. Eu outro dia vi a execução, até está no YouTube, a execução de uma ponte feita na Alemanha, que tinha que ser feito muito rápido. Essa ponte tinha que ser feita em cima de uma autobahn em 1 dia. E eles fizeram, eles levaram tudo desmontado e montaram em 24 horas uma ponte com 50 metros. Olha, é uma ponte para trânsito pesado. De uma ponte com 50 metros aqui no Brasil, vai levar o quê? 5 anos para fazer? É que tudo tem tecnologia, né? Não é só a tecnologia da informação, é a tecnologia de saber fazer algo. E isso requer pesquisa, requer preparo, requer, digamos assim, trabalho em equipe contínuo. Na realidade, não adianta montar os projetos com as equipes desarticuladas, que é onde as pessoas não se conhecem. E sem técnica. E sem técnica, né? Então, na realidade, existe muita tecnologia de planejamento e de trabalho em conjunto, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu coloco aqui no livro é o desenvolvimento da confiança entre a equipe, que é uma coisa fundamental, porque a gente atira no que vê e pega o que não vê, né? E isso, só uma equipe que trabalha na base da confiança, ela consegue seguir adiante e realinhar as coisas. Então, muitas vezes eu acompanho aqui em Porto Alegre, a gente fazendo muito rápido projetos que não precisavam ser feitos, né? A gente está cada dia fazendo mais rápido os projetos que não precisam ser feitos. E aqueles que realmente precisam ser feitos, que a gente precisa planejar o que é realmente que o usuário quer, eles demoram mais, porque as pessoas têm que pensar, as pessoas têm que participar, né? Então, uma das coisas propostas aqui é trabalhar a informação do usuário, o conhecimento que o usuário tem. Se eu chegar lá e o usuário não tiver um conhecimento, eu não tenho trabalho para fazer, tchau, né? Então, eu chamo aqui de profissional usuário, porque primeiro ele tem que ter um know-how, ele tem que ter um conhecimento para que isso se torne explícito de alguma maneira. Então, eu trabalho todo esse conhecimento tácito para que depois eles consigam explicitar e amadurecer e seguir adiante. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com a consultora e escritora Ana Serres, especializada na área de tecnologia da informação e da comunicação. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Ana, ganhe tempo e eficácia antes de projetar sistemas de informação. TI, entenda seu cliente. Eu quero falar um pouquinho do cliente. Quero falar de governo. O governo é muito bom em fazer sistemas que arrecadem mais, que peguem mais dinheiro, que evitem fraudes, que arrecadem mais, mas esquece do seu cliente principal, que é o cidadão lá na ponta, que hoje está lá com um smartphone na mão. No nosso tempo lá não tinha isso, né? Lá quando a gente começou, mas logo que saíram os primeiros telefones, já tinha o SMS, já se podia fazer algum serviço. Mas hoje está muito tranquilo de oferecer uma série de serviços para o cidadão lá na ponta. Falei do cidadão, lembrando do cliente. Você tem cliente interno na sua empresa e externo, e muitas vezes a gente quer impor determinadas coisas, até no desenvolvimento do sistema, esquecendo que o que importa é o que o cliente quer, o que é melhor para o cliente. No caso do governo,
é o que o cidadão precisa. A integração de sistemas, a facilidade para o cidadão. No caso do cliente da tua empresa, ele entrar no teu site, isso é fácil conversar contigo, fazer um B2B, um negócio contigo, achar o teu telefone, teu endereço, teu call center, tem alguma dúvida? Pô, tu entras em site que não tem o 0800. Ah, tem, bem escondido. Pô, é a primeira coisa, dúvidas, clique aqui, 0800, liga, o cara vai ligar uma vez, 2 vezes, faça um chat na hora, clica um botão. Eu tinha um amigo meu que dizia, você tem que diminuir os cliques, tem gente que quer aumentar os cliques. Ana, o que tu dá de dicas, qual é a orientação que tu dá para desenvolvedores e empresas entenderem realmente o seu cliente e o que o seu cliente quer e deixar de querer impor, né, que o cara tem que ser gremista ou colorado, porque senão eu não vou atender. A primeira coisa, Orlandini, é a gente recapitular para que serve um sistema de informação. Um sistema de informação é como um painel de controle, né? Vamos imaginar um painel de controle onde tem todos os gargalos da empresa, onde a gente identifica através de um sistema de informação os gargalos. Então, por exemplo, se vendeu muito, vai ter que ter produção na empresa. Se produziu muito, tem que vender mais, né? Para não ter estoque. E assim a gente vai nesse jogo de ingessa, desingessa e desobstrui os gargalos que aparecem. Um sistema de informação, ele basicamente serve para isso, ele não serve para controle das pessoas, né? Ninguém de sã consciência aceita se deixar controlar por sistemas, que muitas vezes, às vezes a gente vê isso por parte do governo, né? E por parte de empresas e por parte de outros também. Então, é relembrar que um sistema de informação, ele serve como um jogo, né, para desobstruir esses pontos que ficam fechados. E isso é um jogo, né? Na realidade não para nunca, porque tu desobstrui uma parte, por exemplo, de vendas, vendeu muito, tu tem que entregar. Se tu tem matéria-prima demais ou produtos demais fabricados, tu vai ter que vender isso. Então, isso é um jogo que não para nunca na empresa. Então, um sistema de informação, um painel de controle, dado por um sistema de informação, serve basicamente para isso. Quando tu tenta controlar o ser humano, então, por exemplo, a capa do livro é a mente, né? O ser humano não se deixa controlar. Esse aqui é meu, ó, tem até a dedicatória aqui da Ana Séries, aqui pro Orlandini. Esse é meu, Bob Aguiar, olha aí, tá? Sim. Tecnologia que satisfaz. Como evitar desperdícios ganhando tempo e eficácia laboral antes de projetar novos sistemas de informação em pequenos e grandes negócios. Tem um monte de dica aqui, hein? Tem um monte de Tem dica. muita consultoria, dá para a empresa aí, né, Ana? E são 3 volumes, Orlandini. Então, 3, né? São 3 volumes, é um por ano, né? Então, esse é o primeiro da série, né? Eu entreguei para a editora o conjunto completo e ela fez 3, para ser mais, digamos assim, deglutível também. Didático, mais fácil de ler, né? Didático. Então, ele é baseado também no registro do conhecimento do usuário. Então, a dica, no caso, para o cliente é essa, é que ele registre o seu conhecimento, o que ele quer. Normalmente, a TI chega e ele não sabe o que ele quer, ele não sabe explicar o que ele quer e ele sabe que tem alguma necessidade. Então, eu vou contando, por exemplo, num dos produtos, que é a inteligência do profissional usuário, que são 5 encontros. Eu digo o seguinte, eu sou contratada, no primeiro encontro ele me brifa o que ele quer, o cliente, né? Nós estamos falando então do cliente, o cliente me brifa, eu preciso disso. Aí no segundo encontro, ele se desfaz aquela necessidade dele. Ele, digamos assim, de alguma forma fica suprida e surge outra necessidade. A empresa está fazendo aquilo toda a vida e todo o mercado faz diferente, não quer dizer que ela esteja certa, o Joãozinho do passo certo e o resto tudo errado. Alguma coisa está errada na tua empresa. Então, tu tem que procurar profissionais para te orientar. Então, necessariamente, tu não precisa de pacotes fechados específicos para a tua empresa. Tu pode usar estándares de mercado e muitos produtos, até mesmo gratuitos, são muito baratos, que existem no mercado e já ajudam a tua empresa a romper paradigmas e melhorar o atendimento ao cliente. Muitas vezes, Orlandini, eu ficava entre o empresário e a equipe de TI, né? No meio de campo entre os dois. Os dois tinham razão. E
esses pacotes prontos que tu fala, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é culpa da TI, é mais o usuário que não sabe explicitar o que ele quer. Então, esse trabalho ajuda com que esse usuário explicite o que ele quer e fica sob medida. Então, eu diria assim, sempre sob medida para depois saber o pacote. Primeiro, saiba o que tu quer, né, o cliente, para depois procurar algo sob medida ou um pacote pronto. Se achar um pacote pronto, melhor ainda. O que não é difícil de achar, porque e com pequenas adaptações, hoje tem várias empresas que têm um standard para vender, tá? Vamos pegar a gestão empresarial, tem vários sistemas de gestão, Sim. tá? Que estão prontos, mas que são customizáveis, tem coisas que são customizáveis pelo tipo de operação, tu é uma transportadora, tu é uma loja de confecções, tu é um laboratório, tu é um consultório médico, tu é uma indústria de alimentos, né? Então, esse mesmo sistema de gestão serve para todos com pequenas adaptações. Sim, eu acho que o principal é a gente se dar conta que alimentar dados dá trabalho para quem digita. Tanto que hoje tem a ergonomia, tem LER, tem as doenças do trabalho, né? E são informações que muitas vezes as pessoas não vão ver. Então, acho que o maior problema, quando se coloca um sistema sem muitas opções de escolha, é que ele pode ser grande demais para aquele negócio. E aí, engessar de uma maneira, digamos assim, drástica, que precise de mais funcionários para alimentar informações que as pessoas nunca vão olhar, esse tipo de coisa. Então não adianta tu querer um grande sistema se daqui a pouco uma pequena planilha em Excel resolve, né? Sim, né? Então aí nós estamos falando de softwares de autoria, né? Uma planilha Excel é uma folha em branco que tu desenha o que tu quer. Depois a gente tem que lembrar que isso vai ter que ser mantido também. Então ela serve enquanto a gente está brifando o que se quer. Quando a gente já sabe o que se quer, aí é um sistema de informação profissional. Ana, vamos falar um pouquinho mais do livro, vamos falar um pouquinho onde se encontra o primeiro volume do livro, qual é a editora, onde é que se encontra na internet. Estivesse recentemente na Feira do Livro, autografando, fazendo o lançamento do teu livro, e também como é que o pessoal contrata palestras e a consultoria da Ana Serres. Tá, ok. O livro está com a editora Imprensa Livre, uma excelente editora, né, que entendeu bem o espírito da obra também, e tem me orientado nesse rumo novo de autoria, né? Então foi muito legal entrar na Feira do Livro como autora agora. O livro explica a metodologia, então é um método, a gente está tentando que vire um livro didático, porque na realidade não existe obra para o ser humano, né? Existe obra para as máquinas, como melhorar a performance de máquinas, como melhorar, digamos assim, o desenvolvimento de sistemas. Eu não entro no desenvolvimento, eu entro na preparação do usuário para que ele receba melhor a equipe de TI. E que ele saiba falar melhor com essa equipe. Que ele saiba explicitar o que ele quer, que ele já tenha amadurecido e que aquilo tenha sido testado antes. Né? Então, normalmente, quando a TI entra, ela começa a mostrar uma série de relatórios que ele não tinha, e aí ele começa a mudar de ideia. Então, essa ideia é justamente que faça essa amostra de vários painéis de controle para o usuário antes da entrada, porque aí ele já vai mudar toda a sistemática dele. E trabalha também, Orlandini, em cima da percepção do usuário, né? Que é algo novo também. Além de ter o registro do que o cliente quer, que é algo difícil também, essa percepção é algo que só com um feeling, digamos assim, poderoso com esse usuário que a gente consegue explicitar. Ana, Imprensa Livre, livrarias, na internet, onde é que se encontra esse livro? Sim. É pela Imprensa Livre. A Imprensa Livre é que está colocando na internet, que está colocando em todas as livrarias do país. E quem quiser conversar com a Ana, contratar a Ana, site, e-mail, telefone, o que tu quer dizer? Site, o e-mail, ana.serres10@gmail.com. Fácil, ana.serres10@gmail.com. Ana Serres, TI entenda seu cliente. Eu acho bem interessante isso aí. E as pessoas aprenderem a dizer o que querem, né?
E muitas vezes tu vai numa loja e não sabe qual é o sapato que quer, qual é o vestido, a calça que quer, né? Eu acho que o principal da consultoria, Orlandini, não é só dizer o que quer, porque às vezes eu posso querer uma série de coisas que não são adequadas para mim, né? Mas é algo que seja do meu tamanho. É que nem aquela história quando a gente chega no médico, nem sempre a gente vai ouvir o que quer, mas a gente quer que o médico dê a melhora que a gente precisa, né? Então aqui a proposta da consultoria é essa, né? É achar esse diferencial de mercado, é dar um diferencial competitivo para que essas empresas sobrevivam com uma margem de contribuição bem maior dos seus produtos. E com isso a sobrevida, a quantidade de trabalho, ela fica muito melhor direcionada, né? É esse diferencial competitivo. Esse produto, ele é adequado para ser antes do planejamento estratégico, ele muda o planejamento estratégico das empresas e ele dá esse diferencial competitivo. A margem de contribuição das empresas, isto é, o que elas lucram, fica muito, muito maior. Obrigado, Ana. Até uma próxima, o segundo volume, terceiro volume também. Vamos conversar aqui no programa Ponto Net. Bob Aguiar, HP Vídeo, esse é o Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.